Bom, tá ouvindo. Bom dia, bom dia. Bom, tá, o som tá bom, André? A gente está aqui com o estudo de sangue da série Despertando Virtudes, e o tema de hoje é a consciência da presença. Bom, eu vou trazer aqui o início da fala, né? Esse satsang é bem interessante, assim, porque ele é como se a gente ouvisse e falasse algo muito óbvio, mas parece que a gente precisa ouvir várias vezes, né? Então, ele iniciou o satsang falando, né, que justamente isso, né? A fala dele é a seguinte: é interessante, né? Quando nós falamos sobre a consciência da presença, se eu sou a consciência, logo eu deveria saber e me identificar com a presença que eu sou, e não com a ideia, e não com a ilusão que permeia toda essa criação. Então, tipo, já começa falando justamente isso, né? Que a gente sabe porque nós já somos isso. E o quanto que a gente se identifica com as ilusões criadas e vão criando ilusões em cima de ilusões, né? Em busca de ser algo, de pertencer a alguma coisa, de ser alguma coisa especial. E quando na realidade a gente já é a própria fonte aqui, né? Então, ele traz essa fala, né? Ele até cita uma música, eu não sei que música é essa, né? Mas aí parece que a música fala, ele cita um pedacinho aqui, né? Que é necessário ir além de algum lugar, além desse arco-íris, além dessa ilusão. É necessário viajar por isso, para compreender que todo esse arco-íris existe, mas ele é ilimitado. Então, toda ilusão que a gente cria, né, que veio em relação a essa fala, é justamente isso, né? Toda ilusão que a gente cria de algo que a gente quer ser, se a gente for olhar isso, a gente se limita, né? Quanto que a gente se limita a ser alguma coisa e não se permite ser o que já é. Então, quando a gente vai criando caixas, chega a ser engraçado isso, né? A gente vai criando caixas onde a gente vai pulando de caixas em caixas, né? E onde a gente quer ser algo, quer pertencer a alguma coisa, quer ser alguma coisa, quer ser especial, né? Quando na realidade é tudo a mesma coisa aqui, né? É tudo a mesma coisa acontecendo aqui. Bem-vinda, Isis. Que bom ter você aqui pela primeira vez, eu te vejo no estudo. Como assim? Sempre participo, quer dizer, quando dá. Que bom, que bom. Tô na cozinha, tô escutando, mas não sei se eu vou conseguir participar muito não, tá? Já te conto que lavando vasilha é um ato meditativo maravilhoso. Então, com certeza, vai vir coisas, vai vir vários despraves aí. Mas eu estava falando aqui, né, desse satsang que ele inicia falando, né, que se a gente já é, se a gente tem consciência da presença que a gente já é, por que a gente se identifica com essas ilusões que a gente cria? E então eu fico observando isso, né? O quanto que a gente fica lutando, e é uma luta mesmo, né? Para que a gente seja algo especial, algo, tem que ser algo. Então é uma busca, parece que não tem fim, né? A gente fica nessa busca de querer ser alguma coisa, e nessa busca a gente não é, né? Ele parece igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo e não chega a lugar nenhum. Então, esse satsang ele veio de uma série, eu não me recordo das séries dos temas que vieram antes, né? Tem outros satsangs, é até interessante assistir, porque ele parece, pelo que eu entendi, bem fazendo uma desconstrução. E aí ele traz, né? Traz essa questão da ilusão, né? E o quanto que a gente se limita em relação a isso. O quanto que a gente começa a se limitar, sendo que, na realidade, a gente já é o ilimitado, né? A gente já é isso, a gente só não reconhece, né? E aí ele entra para um lugar que eu achei bem interessante, né?
que ele fala não é algo que a gente supõe, né? A gente está mais falando algo que acredite ou não, que é uma crença ou não, mas é algo inerente do estado natural do ser, algo que a gente já é, né? E, e aí ele fala que não está ligado, a gente enxergando ou não, a gente sentindo ou não, cheirando ou não, a gente continua sendo algo da mesma forma, né? Então a gente não deixa de ser, então isso não está condicionado a alguma coisa, né? Não há uma condição para se ser, apenas é, né? E é tão simples ser que, né, ao meu ver, assim, a gente vai buscando coisas para que aquilo se torne, sei lá, eu não sei se é fogo de artifício, o que que a gente espera, né? A gente vai se identificando tanto com essa experiência que a gente passa aqui, que é como se a gente maravilhasse com as ilusões que tem ao redor, né? Pelo menos é o que eu vejo, assim, de tem todos esses fenômenos, acho que no último estudo a gente falou um pouquinho dos fenômenos, e traz os fenômenos, traz essas ilusões, né? Não que eles não existam, mas eles estão ali, mas a gente se identificar, a gente entra nesse mundo de ilusão, né? Tem alguma coisa, André, para falar? Acrescentar? Por enquanto, não. Tá falando, você falou tudo que eu ia falar. E aí ele entra num lugar que eu achei bem interessante, que é uma analogia da gente fazer isso, né? Onde entra no próprio corpo em si, né? A gente, né? Como é que ele fala? A gente experiencia o corpo, por exemplo, quando a gente não está fazendo nada, é uma pergunta que ele faz. A gente já observou, quando você não está fazendo nada, né? O que você você já percebeu quanto de coisas, né, que o seu corpo faz, né? Ele é uma máquina, ele continua funcionando independente de você estar fazendo algo ou não, né? Por exemplo, a Isa está ali, ela está ali lavando vasilha, eu não estou vendo ela, mas eu sei que ela está mexendo na cozinha. E, ou seja, o corpo dela, a máquina dela continua processando aquilo que ela está ouvindo. Então, e assim como eu também, né? O meu corpo, eu estou sentada aqui falando alguma coisa e isso continua reverberando aqui, e o corpo continua funcionando, ele continua trabalhando, né? E quem faz isso, né? O quanto a gente se identifica e acha que nós que fazemos alguma coisa, né? Então, quem é esse que faz isso? Quem é esse, Isis, que tá ouvindo aí? Me conta. Pois é, então ele traz muito isso, e eu acho bem interessante, né? Que assim, a gente faz um esforço danado para a gente ser alguma coisa, e, e quando na realidade já é o tempo inteiro, já está aqui o tempo inteiro, né? E aí ele entra num ponto onde, né, vou trazer uma fala dele que eu achei ela muito forte, né? E eu acho que ela serve assim para a gente levar para o dia a dia e relembrar disso, né? Já passou da hora de você pedir autorização se você pode ou não agir pelo teu coração. E para isso, tudo na sua vida, é para tudo na tua existência. Toda a representatividade do que é o amor já está em você. E nada que digam a você será mais forte do que a sua convicção de ser a luz em movimento. Porque todos serão testados e todos passarão por testes e ficarão nas fases pelo meio do caminho, a não ser que você persista, a não ser que você, aí ele fala entre aspas, né, porque não é isso você que a gente acredita, vença esse jogo. Porque na realidade ninguém vence nada, ninguém chega a lugar nenhum, né? Mas o quanto de limitação existe na tua autopercepção é o que vai fazer você ficar para trás nesse jogo. E aí ele traz uma coisa interessante, porque ele fala, né? É o outro que é o culpado, olha o ego daquela pessoa, né? E aí quando a gente faz isso, esse apontar para o outro, né? E esse jogo de sempre espelhar fora, né?
a gente está apontando 3 dedos para a gente mesmo, né? Então, todo esse movimento, né? A gente fica esperando uma resposta de fora, quando na realidade já está dentro, né? O que me faz feliz, o que me faz sentir que eu sou luz, né? O que meu coração, onde ele está me guiando. Não é ninguém que vai me falar onde que eu preciso ir, né? Então, meu próprio coração, ele é o guia, ele é o que traz isso. Mas a gente criar essa ideia de que a gente é alguma coisa, então a gente fica olhando o tempo inteiro para fora, né? A gente observa o tempo inteiro o outro, quando na realidade é apenas um espelhamento daquilo que a gente é, né? E ele fala que quando a gente aponta para o outro é porque a gente não consegue enxergar o amor em nós mesmos, o amor em si mesmo, né? Então, é algo interessante isso, porque se a gente é como se parece que a própria máquina do corpo em si, porque o corpo é uma máquina, né? Ela cria algo para que eu veja e para que eu acredite que aquilo é verdade, né? Só que é um espelhamento daquilo que eu sou, daquilo que eu já sou aqui, né? É um espelhamento de mim mesmo. Então, o quanto ainda a gente fica esperando uma resposta de fora, esperando que alguém diga o que a gente tem que fazer, né? Então, isso bateu muito forte, porque em muitas coisas, né? E às vezes a gente fica esperando até alguém dizer o que a gente é, né? Reconhecer a gente para que a gente esteja feliz, quando na realidade é um espelhamento nosso mesmo, porque nós não nos reconhecemos, nós não nos enxergamos como somos, né? Nós não reconhecemos essa fonte que vem através de nós. Quer falar, André? Quero. É algo muito engraçado, né? Engraçado não, algo de muita tensão nessa fala, porque a gente sempre fica esperando os apontamentos de fora dos outros, e aí a gente já sabe o que precisa ser feito, a gente tem a vontade, a gente sente, né? A gente tem a intuição que nos guia, mas ainda é muito mais fácil você escutar alguém te apontando o caminho do que você seguir, sentir o seu próprio caminho, né? E aí, quando você não tem a sua necessidade atendida pelo outro, né? Isso dá um bug enorme na cabeça, porque aí você vai para que um lugar de medo, de desespero, sendo que você não precisa de nada disso. Ah, basta você ter seguido. É aquela questão da autoconfiança, né? Você prefere confiar nos outros do que confiar em si mesmo. Olha que interessante, né? Por quê? Não somos dignos de confiar em nós mesmos? É muito doido isso. Você prefere confiar no outro, no que o outro te aponta o caminho, do que você apontar o próprio caminho, né? É umas coisas assim que mexe muito com a minha cabeça. Mexia muito com a minha cabeça. Eu sou um desses de que sempre esperava. Sou não, fui. Eu fui um desses que sempre esperava que os outros apontassem o caminho para mim, porque era muito mais fácil, eu aprendi assim. Eu aprendi assim, tipo, vai lá e faz. Eu ia lá e fazia. Mas não estava a fim de fazer, mas era mais fácil ter os outros apontando, mandando, do que eu ter esqueci a palavra. Automestria. Isso, eu ia falar mestria, mas é automestria. Isso, né? Trilhar o meu próprio caminho. É um caminho mais árduo? Sim, mas é o melhor caminho, né? Só que a gente sempre prefere ir pelo caminho mais fácil. Vai levar ao produto final? Vai, mas o caminho mais fácil às vezes pode ser mais doloroso. É interessante você falou, né? Do caminho mais fácil ser o mais doloroso.
às vezes, na realidade, esse doloroso é porque a gente acredita, aí vem a ideia de que tem que ser outra coisa, não existe uma aceitação em relação a isso, né? Quando na realidade o caminho, pelo menos para mim, assim, o mais simples né? Não é fácil. Eu acho que é muito isso. É o mais simples, ele pode não ser o mais fácil, mas é muito mais verdadeiro, porque né, a gente sente, se a gente for pelo simples e resolver aquele pronto, está resolvido, né? Mas existem todos os apegos e as identificações com sentimentos que são causados com isso, e aí a gente coloca, né, vários obstáculos na frente para que a gente não execute, para que a gente não seja, né? Porque está tudo projetado fora, como que o outro vai ver, o que o outro vai pensar, como que o outro vai me tratar se eu for por esse caminho, né? Será que eu vou perder? Aí a mente entra ali criando várias histórias, aí é histórias em cima de histórias, né? Quando na realidade você é o caminho, né? E ele fala isso, né? Que você é o próprio caminhar. Você, Eu diga estava aí. falando aí sobre autoconfiança, né? E aí o Vivi tinha falado sobre sermos sempre testados. Isso me lembrou esses dias, eu estava conversando com o Saulo sobre um sonho que eu tive, que realmente foi um sonho, assim, tipo, bem direcionado, sabe? E aí, com relação à minha insegurança. Aí, o que ele me trouxe foi com relação a esse teste. Porque ele falou assim, vocês acham que porque eu iluminei, vocês acham que só porque a pessoa é iluminada ela não vai mais ser testada? Pelo contrário, tipo, a gente é sempre testado. Quanto mais a gente vai, né, tipo, conseguindo chegar perto de onde a gente realmente é, né, cada vez mais perto da nossa real essência, cada vez mais a gente é realmente testado pra gente, tipo, é isso mesmo, filho, que você quer? É isso mesmo que você está falando aí? Pra gente ter a certeza de que é isso mesmo. Tipo, então a gente vai ser sempre testado e é testado mesmo, tipo, e esses testes é até com uma ajuda, né? Tipo, a gente fica meio confuso, mas é até uma ajuda para a gente saber se a gente realmente está fazendo aquilo que a gente está querendo fazer, porque a gente quer fazer, se o nosso coração está falando que é aquilo mesmo, ou se é porque alguém falou que tem que fazer, ou se é porque, né, está escrito em algum lugar. Então, isso me chamou a atenção, porque a gente estava conversando sobre isso essa semana, né, sobre o teste. Então, não é porque iluminou que não vai mais ser testado. A gente vai ser sempre testado, para a gente ter certeza do nosso propósito, ter certeza de quem a gente é e, tipo, seguir. E é isso, eu tenho certeza. E isso esbarra também na questão que o Surya estava falando, né, da autoconfiança. Porque é assim que você vai trabalhar sua autoconfiança, sendo testado o tempo todo. Então, é mais um aprendizado aí nesse sentido de... Você tem certeza do que está fazendo? E aí você fala, tenho certeza. E aí, assim, você vai desenvolvendo. Na verdade, não é nem tipo o questionamento, né? Tipo, do teste, se você tem certeza do que você está fazendo. Isso é uma pergunta que vem de fora para dentro, né? Na sua fala. É uma pergunta que vem de fora para dentro. Mas, na verdade, é o inverso, né? Você se pergunta se você está fazendo certo. E aí esse teste ele vem para poder te confirmar, né? Porque se isso faz parte do seu desenvolvimento, se está no seu fluxo do seu propósito, você vai o tempo inteiro você vai ter a certeza de que você está no caminho certo. Claro, tem algumas horas que vão gerar dúvidas, sim, mas esses testes eles vêm para confirmar, para te dar certeza de que você está dentro do seu propósito, né? Ninguém fala em nenhum momento, como o próprio Saulo diz, né? Todas as pessoas sérias que estão fazendo isso corretamente, ninguém vai te apontar o caminho. Então,
todos os testes, eles vão vir para poder reafirmar que você está dentro do seu propósito. Claro, nós ficamos balançados o tempo inteiro porque a gente acha que não somos capazes, muitas vezes é porque não é do jeito que a gente pensou que iria ser, né? É sempre um pouco mais difícil, ou fácil, né? Depende do ponto de vista que você tem. E aí, me chamou a atenção na sua fala, que eu nunca vem de fora, né? A gente sempre tem o olhar de fora para dentro, mas nesse caso é o olhar de dentro para fora, né? Porque o tempo inteiro você sendo reafirmado para você que você está no caminho certo. Por mais que algumas coisas de errado, vamos pôr entre aspas assim, aconteça, mas o próprio erro, ele te leva de volta para o caminho correto. É interessante você falar isso, porque até o erro te fortalece nisso, né? Porque, na verdade, não é um erro, tá tudo certo como tem que estar. Eu Porque ia corrigir ali, a fala agora. porque tá tudo certo como tem que estar. E você segue o caminho que precisa seguir, porque qualquer um vai te levar exatamente onde você precisa estar. Né? Qualquer caminho que você seguir, ele vai te levar a esse lugar. E é interessante essa questão da autoconfiança mesmo, porque essas ilusões, justamente, eu acho que tira justamente a gente desse centro, né? Onde é esse centro, é onde é a fonte mesmo que já habita em nós e ali existe o que é, né? Então, não teria que ter dúvida, né? Na verdade, não teria que ter dúvida, porque na realidade a gente não tem. E é engraçado porque às vezes o movimento ele vem, né? Você sabe o que tem que ser feito, você já sabe, já está aí você não faz. Aí daí a pouco você vê algo acontecendo, exatamente o que você sabia que tinha que ser feito, e aí você fala, caramba, eu já sabia que era para fazer e eu estava esperando o quê? Né? Eu estava esperando confirmação de quem? De onde? Né? Então, né? Então, quanto a gente fica esperando, né? E que alguém vá dizer onde que eu tenho que ir, né? Então, ele fala exatamente de pedir autorização para que a gente aja pelo coração. Mas, ou seja, é um processo de vidas e vidas, né? E agora a gente está no momento justamente, provavelmente, de desconstruir isso, porque há vidas e vidas a gente já vem fazendo isso, né? De sair desse lugar. E ainda é um lugar que parece que a gente quer ficar agarrada ali, né? Agarrada ali porque é mais cômodo, é muito mais fácil. É muito mais fácil ter alguém te falando, faz isso, assim, 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 do que eu simplesmente pegar, ok, vou fazer o que eu, ou seja, o que vier na cabeça é isso que eu vou fazer e pronto. Né? O que vier na cabeça não, o que vier no coração. E ele fala, né, que da consciência existe algo muito maior que impera tudo isso. Aí isso aqui é a questão de quando a gente está em atuação, que foi o que eu citei um pouco antes. É a parte que vem depois, né? Que é essa consciência do que é presença, né? Que eu entendi na fala dele, que é a própria fonte, né? Ele fala é de que e ter essa consciência de que eu sou a presença manifesta muda completamente a forma como que eu ajo comigo. Então, aí ele entra no ponto, quando a gente tem essa consciência dessa presença, por que a gente não age como uma presença manifesta se a gente já sabe que a gente já é isso, né? Por que a gente não se trata dessa forma, né? Por que a gente não come? Por que a gente não sorri? Por que a gente não varre a casa? Por que a gente não namora, né? Como presença, né? Deixando essa presença tá presente mesmo, né? E independente daquilo que venha, né? Porque não existe erro, acerto, existe o que é. Então, aí vem a frase, né? Essa frase que eu trouxe, porque a felicidade ela está em ser, apenas isso, ser apenas isso, né? E tudo aquilo que a gente coloca como condição para ser, ela começa a obstruir o caminho. E aí eu acho que passa por esse lugar, né? De essa autoconfiança. Por que a gente não tem autoconfiança? Talvez a gente coloque ali,
né, várias condições para que a gente aceite que seja aquilo, né, para que a gente seja essa presença. E eu acho que vem muito por aí. Ei, Ita, ei, Cláudia, entraram depois. Bom dia. A Ita saiu, ela deve ter caído. Mas, então é isso, assim, né? A gente vai colocando várias condições e ao meu ver, né, esse satsang, ele traz justamente essa desconstrução, assim, dessas condições mesmo que a gente vai colocando, né? O que impede da gente ser feliz, né? Da gente simplesmente ser feliz, a não ser nós mesmos, né? Porque nesse agora, o que te, né? O que te impede de não estar feliz, de não se sentir feliz? Isso é uma pergunta interessante da gente se fazer a todo momento, né? Eu sou feliz, né? E se a resposta é eu não sou, por que eu não estou sendo? Quais são essas condições que a gente está colocando? Então, e é interessante isso, né? Ele traz uma outra parte aqui que ele fala, que é eu experiencio de acordo com o que eu identifico. E até mesmo o que eu vejo é um reflexo do que realmente é, do que realmente é. E o meu cérebro precisa transformar a imagem para que se pareça real. Então, a gente experiencia de acordo com as nossas identificações. Então, isso deu um bug aqui, porque é como se entendesse que o próprio corpo ele está criando situações, na verdade nós criamos situações para a gente vivenciar aquilo que a gente identifica, né? Então, várias situações vão surgir e às vezes a gente não entende o porquê que está surgindo, né? Então, me veio muito que é isso, tudo que a gente cria para que a gente experiencie e aquilo que a gente está identificado, né, a gente consiga enxergar. Então, o próprio corpo cria isso, o corpo energeticamente cria esse entorno, essa imagem ilusória, toda uma situação, se identifica com aquilo para que você olhe para aquilo, né? E muitas vezes a gente não quer olhar, mesmo que o negócio esteja estampado na nossa cara, né? E às vezes a gente não quer olhar, que é algo que a gente já é, e já está ali. Mas é isso, então teve isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Canta está participando do estudo, dá um oi. Tudo bem? Então é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, né? Trouxe muito isso de quanto que é a dificuldade da gente em ser mesmo, né? Da gente já reconhecer essa felicidade que já está aí, né? E o quanto que a gente obstrui esse caminho, o quanto que a gente coloca condições, né? E essas condições elas não estão ligadas ao trabalho que a gente tem, aos relacionamentos que a gente tem. Ela não está ligada a isso. Ela está ligada ao próprio reconhecimento de si, né? Da própria fonte em si, né? E é tão simples, que a gente quer criar 50 mil coisas, 50 mil condições, né? Porque é pouco, né? Para o ego ter isso como ter isso como uma verdade mesmo. Então, é isso, né? Da gente não reconhecer, o entendimento que eu trouxe, muito desse satsang, foi o não reconhecimento, né? A não identificação com o corpo e perceber que eu não sou esse corpo, né? Porque ele continua em atuação, ele continua funcionando independente, né? Desse que eu acho, que eu acredito que eu sou, porque não, né? Apesar de eu não cuidar, né? Ele até cita isso, né? Apesar desse veículo, às vezes a gente não cuidar da forma como que ele merece, da forma como que ele necessita, né? Ele continua trabalhando da mesma forma para que a gente experiencie aqui, né? Então, o quanto a gente se identifica acreditando que a gente é esse corpo, ele é o veículo, né?
onde a gente traz toda essa experiência para que a gente, né, e eu vejo isso como um jogo mesmo, ele cita a questão do jogo, mas é um jogo onde você está inserido, né, você acredita que é o corpo, na verdade o corpo é o veículo para que você experiencie nesse lugar, e tudo que está em volta, todas essas situações ilusórias, elas trazem muito, é justamente é como se fosse uma distração, para que você realmente não volte para aquilo que, né, e talvez as fases desse jogo de passando de fases é justamente para encontrar um único ponto que sempre esteve aí, né, sempre esteve aqui, que é ancorado dentro do nosso próprio coração, né, que é a fonte ali que já existe na gente. Então, pelo menos para mim, o que me trouxe de entendimento foi isso, né, da não identificação com esse corpo, entender que ele é um veículo, ele é a forma com que eu me experiencio aqui. Não, esse eu que não é o eu que eu estou falando, mas eu estou falando do eu sou, né? Eu acho que em Sanga, eu não sei, acho que é a Ana que fala muito assim, que a gente é como se a gente fosse um canudinho, né? E nós fôssemos o canudo para que algo, né, experimentasse aquele, né, aquilo que está sendo experienciado aqui, né? Então, acho que vem muita questão do servir nesse sentido, né? Tanto que a gente serve para que seja experienciado o que precisa ser experienciado, né? E não existe erro, não existe acerto, existe aquilo que tem que ser. Mas é isso. Se alguém quer complementar com alguma coisa? André, Isis, Cláudia. A questão mesmo é reconhecer-se, né? A própria presença aqui. Não é fácil? Não, não é fácil. Precisa tirar muitas camadas e camadas dessa cebola. Mas se você tem um pouco de coragem para poder fazer isso, tipo, nossa, você está me chamando de não corajoso? Não, não é isso. É porque é você mexer num lugarzinho muito, muito sutil que normalmente a gente não quer mexer, né? Que é o olhar para dentro, reconhecer esse presença, consciência aqui, né? Eu sempre vejo a Viti muito falando isso, né? Da presença, consciência. Ela fala isso com uma sutileza muito grande, né? E o Saulo também fala sobre a presença, consciência aqui, né? E aí a fala dos dois é muito engraçado. Os dois usam tons diferentes para trazer o mesmo sentido. E isso que é o legal. E aí você mexe num lugarzinho muito, muito, muito sutil que você normalmente não quer mexer. A gente tem medo disso, né? Do próprio reconhecimento. Será que eu não sou aquilo que eu esperava? Sabe? E aí, quando você começa a olhar e ver que é muito mais do que você achou que era, as coisas começam a se transformar. Se transformar? Se transformar? Não, não é se transformar. Elas voltam ao natural. Né? Não é uma transformação porque não sai do antigo para o novo ou do certo para o errado, mas elas voltam a ser aquilo que elas voltam para o ponto zero, né? Como o Saulo sempre fala. Então, ter essa coragem, essa força de olhar para si mesmo com amor e com carinho. Isso é trazer a si mesmo de volta, sendo que você nunca saiu do lugar, né? A gente sempre esteve aqui. A gente só fechou os olhos, tapou os ouvidos e a boca. E agora está na hora de destapar tudo de novo. É interessante que, independente das circunstâncias, né? Nós somos isso. Independente do que aconteça, do que passa, nós já somos esse amor aqui, né? E eu acho que, né, aí vai da questão da identificação mesmo, mas existe muito uma questão de será que eu mereço ter isso? Né? Então,
vem esses questionamentos, e aí entra tudo que foi falado, né? Que é a autoconfiança naquilo que é e, né? Não passando pelo lugar da arrogância, não é isso, mas de reconhecer mesmo, ter a luz e pronto, e ser essa luz, né? E não ter medo dessa luz, porque muitas vezes a gente tem medo dessa luz, a gente tem medo dessa força que vem, a gente tem medo, né? Medo da gente mesmo, né? Porque na realidade é isso, não teria por que ter medo, né? De algo que é algo tão simples que já está aí, né? E a gente luta contra isso o tempo inteiro, né? Então, cria-se várias coisas, várias para não ser, várias desculpas para não ser, né? Que a gente cria várias justificativas, várias. Porque não importa, não importa o que aconteça, não importa o que as circunstâncias que se apresentem, né? Então, eu acho que passa muito por esse ponto, né? Da gente identificar que a gente cria uma ilusão que a gente é algo muito grande, só que esse algo muito grande que a gente cria de ilusão, né? Nos afasta daquilo que a gente já é, que é ilimitado. Porque até isso muito grande que a gente imagina que traz uma sensação de que a gente ainda está limitando a coisa, né? A gente ainda está limitando aquilo que a gente é. E é interessante quando a gente relaxa, né? Às vezes, se é o que tiver que ser, como instrumento mesmo, que tiver que ser, e é isso, né? Deixa eu ver o que a Cláudia mandou aqui. Ah, tá. Cláudia, se quiser contribuir com algo, eu leio aqui, tá? Mas é isso. É isso que eu queria compartilhar hoje. Acho que foi muito bom. Se o André tiver algo a mais para poder contribuir, a Isis. Se não, querem contribuir com mais alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que é isso. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer quem esteve presente. Isis, quer contribuir com alguma coisa? Você voltou aí agora? Vai cair. Então é isso, gente. Queria agradecer quem esteve presente aqui, André, pelas contribuições, Cláudia pela presença, Isis, olha o Matheus chegando aí. O Matheus sempre tem algo para poder Pois falar. é, talvez ele Então, chegou com uma cereja do bolo, olha para você ver. pois é. Bem-vindo, Matheus. Aqui, eu já estava aqui despedindo e eu falei, às vezes o Matheus chegou com a cereja do bolo. Vou pôr o Rafael para dormir aqui, acabou de dormir. A Mas eu gente entrei. estava... Pode Oi? falar, eu entrei mais para ouvi-los. Eu sabia que ia ser no finalzinho. A gente falou aqui muito aqui do próprio reconhecimento dessa presença que a gente já é, né? A gente trouxe muito isso, a questão do ser feliz, é apenas ser aquilo que se é, né? O André trouxe um pouco da autoconfiança, aí a gente falou um pouco, né, do quanto que vence no satsang, o quanto que a gente é testado o tempo inteiro, né, em relação àquilo que você está seguindo seu coração, você é testado o tempo inteiro, você realmente quer isso, né, mas se isso já está lá no coração, não tem por que ter dúvida, né. Então era isso que a gente estava falando, dessa identificação, da identificação com o corpo, né, e o quanto o Saulo traz esse satsang. Eu estou fazendo um resumo aqui para você, mas o Saulo traz esse satsang, se a gente parou para perceber, assim, quando a gente não está fazendo nada, o quanto de coisa o nosso corpo ele faz, quanto de coisa continua sendo feita, né? Então, às vezes a gente identifica achando que nós ali somos os fazedores, quando na realidade o corpo é uma máquina, um veículo para a gente experienciar tudo aqui, né? É só muito isso, da simplicidade de ser, Matheus. E isso você simplesmente é, né? Ô, Vivi, na verdade, essa realidade é muito louca, né? É muito engraçado essas coisas, porque, né, a gente fica numa briga eterna com, com a mente e com o próprio corpo, né? O Saulo fala muito isso, né? O corpo, ele
igual você acabou de falar, o coração você não precisa fazer nada para bater, não. Você não precisa fazer nada para respirar, o pulmão, o diafragma. Mas a gente fica nessa eterna maluquice. Eu gosto muito hoje em dia de sentir mesmo, tipo assim, vou fazer tal ação. A Jorge brinca muito com a frase, a verdade vos libertará. Toda vez que a gente vai conversar alguma coisa, ela fala assim, o que você acha que eu falo? O que você acha que eu faço com fulano? Falou, a verdade vos libertará. E a gente tem a tendência de querer fazer de um jeito que fica mais simples, de esconder uma coisinha, ou falar de uma maneira mais jeitosa, mas eu acho que toda vez que se a gente realmente... Essa coisa que o Saulo sempre fala da atenção, né? Se você parar para pensar 5 minutinhos numa ação que você vai tomar, claro, né, a gente tende a ser muito impulsivo, mas você parar 5 minutinhos e falar, oh, será que eu faço mesmo? Várias coisas você não faz mais. Eu lembro uma vez quando o último dia do satsang, do Satyapren, uma menina levantou a mão e falou assim, ô Satyapren, depois desse retiro, eu não tenho vontade nenhuma de voltar para o meu trabalho, não. Ele falou, gente, quem em sã consciência quer trabalhar, só? Você está bem demais, Deus fala assim. Então, assim, é muito louco o jeito que... Outro dia o Murilo Gandhi postou que é muito paradoxal. A gente perde nossa paz, nossa saúde e nosso tempo para ganhar dinheiro. E depois, dinheiro no mundo traz sua paz, seu dinheiro e sua saúde. Então, assim, eu vejo muito idoso reclamando de ser idoso, mas eu acho que ser idoso é uma sabedoria. Eles ficam mais lentos, eles ficam menos preocupados mesmo, né? E claro que a máquina, como você falou, vai dando uma falhada, né? Vai começando a não funcionar tão bem. Mas você vê que o idoso ele tem um jeito de ser tão massa. Claro que tem idoso de tudo quanto é jeito, né? Mas o idoso ele tende a ser mais lento, ele tende a ser mais tranquilo, ele tende a não estar ferrando para nada, né? Quero usar essa roupa? E que saco, estou me enchendo o saco, estou a fim de fazer isso, eu vou fazer. E claro que, né, tem todo o controle social, o controle da família, o controle dos filhos, mas massa. Na verdade, você foi falando aí, eu fui lembrando de umas coisas aqui, até que aconteceram hoje. A galera, ela, essa simplicidade, hoje em dia, como fisioterapeuta, quando a pessoa me procura, eu mostro para ela que ela já sabe a resposta. E ela sabe mesmo. Um amigo meu acabou de mandar mensagem aqui falando, Mateuzinho, estou num monte de campeonato seguido, minha virilha está gritando, estou até com vergonha de procurar, mas queria que você desse uma avaliada. Aí eu mandei uma resposta para ele. Falou, meu brother, me procure quando você quiser, você não tem que ter vergonha. Um monte de gente me procura quando está com lesão. Mas assim, você está me falando, sua virilha está gritando. Cada dia está piorando mais. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Aí ele falou assim, é sobrecarga, mas tem um cara me dando a grana boa para jogar lá em Nova Lima. Não tem jeito, né? Como é que você não vai? Depois essas coisas são assim. Eu já vi gente ficar fora da Copa por causa de lesão. Então, assim, a gente não quer ouvir nosso corpo, a gente não quer ouvir nosso coração. E se a gente parar um pouquinho em cada ação e ouvir o coração e o corpo, é fato, né? Mas minha coluna está doendo demais toda vez que eu faço isso. Então, para de fazer isso, velho. Minha virilha está gritando que eu estou jogando muita bola. Então, dá um tempo, se trata. Mas a gente vai atropelando as coisas, né? Tanto mentalmente quanto coração e corpo. Então, é uma coisa a se prestar atenção sempre mesmo. É interessante você falando, né? Da verdade vos libertará. E você falou do sentir. E eu tenho falado muito isso, porque eu estava andando muito no automático, e quanto que no automático a gente não consegue sentir o próprio corpo nosso, nos dias o que a gente precisa fazer. O nosso próprio corpo, ele responde o tempo inteiro. Ele nos dá a resposta, só que a gente não para perceber. E é justamente o sentir, né? E aí o coração, ele te traz aquilo que é para ser feito e te traz como que ele conversa. E a gente precisa descobrir isso, né? Como que esse caminho é me apontado através de mim? Quais as sensações? Quando eu sinto isso, né? O que é para eu fazer quando eu sinto isso? E aí parte do conhecimento aí a gente já entra com a vida espiritual mesmo, que é de conhecer inclusive os nossos corpos que a gente tem, né? Que a gente tem, não é só o corpo físico, né? Então, qual emoção que me causa, enfim, não de identificar, mas de usar isso como uma ferramenta,
para se direcionar. Então, é interessante, porque você fala do sentir, né? E muitas vezes o sentir, né, pelo coração ali, às vezes ele não tem lógica nenhuma, né? O mental fala, gente, você é doido, você vai fazer isso mesmo? Mas quando você faz, aí depois você vai falar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho que todo mundo já deve ter alguma coisa que agiu assim pelo sentir, sem parar para ficar, obviamente, que às vezes a gente não tem que sair batendo cabeça, mas da gente sentir mesmo, e sentir essa verdade que já está aí, que ela direciona a gente, né? Então, você falou da gente falar com jeitinho, você está sendo verdadeiro ali? Você realmente está sendo? Você falou aí que muita coisa, às vezes, não tem nem lógica, né? Eu gostei muito da colocação que o Fred fez uma vez no Sagrado Masculino, que a lógica, ela vem da mente, né? E a gente tem a mania de usar os dois termos como se fosse a mesma coisa. Ter lógica ou fazer sentido. E hoje em dia eu penso bem diferente. A coisa pode não ter lógica, mas ela faz sentido, porque te faz sentido de maneira diferente. E pode não ter lógica, mas a nossa intuição, ela é cabulosa, né? Quantas vezes você faz um negócio, eu vou no aniversário da minha tia, porque eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Estou sentindo que eu não quero ir. Meu corpo está gritando, pedindo para eu não ir. Eu vou lá, porque ela tem que conhecer o Rafael. Tem que conhecer o Rafael. Chata pra caralho. Se ela não fosse chata pra caralho, eu ia ter vontade de ir. Eu ia ter vontade de levar para o Rafael conhecer. Então, assim, a nossa intuição, ela fala o tempo todo. E essa questão do corpo, né, Vivi? O corpo, ele é tão cabuloso, mas tão cabuloso, que você não precisa fazer nada, não. Você não precisa planejar ter café da manhã, almoço, não. Você vai sentir fome. Se você não sentir fome, você não tem que comer, não. Mas, de novo, nós vamos atropelando as coisas. Eu bebo mais do que eu devo, eu corro mais do que eu devo, eu como mais do que eu devo. Então, assim, o corpo ele é cabuloso, ele é perfeito. E tem um cara que eu acompanho, ele foi fisioterapeuta junto comigo, mas ele está numa vibe de coach, não sei o quê. E aí, outro dia, ele perguntou qual que é o órgão mais inteligente do corpo. Aí a galera, quase todo mundo respondeu o cérebro, né? Ele falou assim, não, o mais inteligente do corpo é o estômago, porque qualquer coisa ruim que você põe para dentro, ele devolve. O cérebro, ele aceita até as coisas ruins. Se você falar assim, não presto para nada, nossa, eu sou inútil, não sou bom fisioterapeuta, não, meu corpo está com um corpo feio, o seu cérebro ele acredita em tudo. Então, por isso que eu vejo uma necessidade real da nossa humanidade colocar coisas positivas para dentro, porque a gente está tendo tanto input negativo que a gente vai acreditando mesmo. Olha as frases que eu estou usando. Ser humano é complicado, né? Ser humano é difícil de lidar. Nossa, esse bike está super perigoso. Não, morar em prédio é difícil, né? Conviver com os outros. Então, assim, a gente vai pondo tanta merda para dentro. Se a gente pensasse um pouquinho, a gente nunca mais ia repetir essas coisas. A gente não ia ficar pensando nessas coisas. Lá no meu estúdio, eu dei uma mudada total. Eu contava isso para o Saldo em 2018, a gente tinha os encontros lá. A pessoa, se ela chegar lá e falar assim, tem 4 pessoas na sala, né? 5 pessoas. Se a gente chegar lá no encontro, não, talvez não nessas 5 pessoas, mas a maioria da humanidade, se eu chegar e falar assim, uma vizinha me estudou. A tia se suicidou, André, conheço alguém que se suicidou, e aí fica meia hora de falando de suicídio. Se eu chegar e falar, você viu o IP amarelo que está ali? Lindo. Não, lindo mesmo, tem um pé na minha casa, e o assunto morre em 2 minutos. Então, assim, a gente tem a sensação, eu criei uma teoria que é a seguinte, a sociedade está tão carente de tudo, né? Mas principalmente de atenção, e atenção, agora eu nem estou falando da atenção do Saulo, estou falando de uma pessoa de fora prestar atenção nela, que ela viu que, eu Vivi, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Então, morreu Maria. Tá tudo bem, tá jóia. André, como é que estão as coisas? Tá bem? Não tô bem, não. Aí eu mando uma mensagem para o André, eu falo que amo o André, eu visito o André. Então, por que as pessoas vão falar inconscientemente que estão bem, sendo que elas não ganham nada com isso? Então, assim, inconscientemente, as pessoas elas acostumaram a reclamar, né, para ter atenção. E aí você entra num ciclo vicioso negativo que é absurdo. Ele inconscientemente, ele dá até certo, né? Uma idosa que reclama com dor, o filho vai lá. Ou a idosa que reclama com tristeza, o filho vai lá. Se ela tivesse tudo bem seguindo a vida dela, provavelmente o filho dela não teria tanta atenção com ela. Mas olha que ciclo vicioso mais ruim, né? A gente
ter atenção em cima do sofrimento, a gente cobrar alguma coisa em cima da tristeza. E eu acho que as pessoas não estão se ligando nisso, né? As pessoas gostam de falar da pandemia, as pessoas gostam de falar, né, das tretas Então, essas coisas elas não fazem parte do meu vocabulário, porque não faz bem, não faz sentido. Ela pode até ter lógica, né? Tem gente que acha que, não, eu tenho que falar dessas coisas para alertar a Vivi, para alertar o André, para alertar a Is, para alertar a Cláudia, né? E é muito doido. Pois é, e é o quanto que a gente se alimenta. E às vezes, igual você falou, né? Você pergunta se a pessoa está bem, às vezes ela está bem, mas ela procura, aí deixa eu ver aqui onde eu vou falar que eu não estou bem. Aí já, pronto, ela já criou ali uma coisa para falar que eu não estou bem. É curioso isso. Mas é isso aí, né? A gente precisa estar muito atento, igual você falou do corpo. O Saulo fala exatamente isso que você falou né? O próprio corpo, ele te avisa se ele está com fome. E aí ele falou, né? Ele faz a pergunta, né? É você que fala, é o seu corpo que te avisa que você está com fome, ou é você que diz que está com fome? Porque o corpo, na realidade, avisa a gente de tudo, né? A gente não precisa fazer movimento nenhum. Obviamente, a gente precisa só atender o que ele está pedindo, né? Então, se você está sentindo uma dor ali, às vezes as pessoas já começam a entender, por exemplo, às vezes descobre que está com alguma doença em si. Ela é apenas um aviso, olha, você precisa de cuidar disso aqui. Você precisa de cuidar mais de você. Então, esses avisos, ele vem, né? E o quanto a gente se ouve, o quanto a gente busca realmente, né? E aí você falou da gente trazer e se alimentar de coisas boas, e o se alimentar, ele vai muito além de um alimento em si, né? Mas de emoções mesmo. Emoções, situações, o que a gente está alimentando o tempo inteiro. Né? Onde a gente insere a nossa energia e vai fazendo com que aquilo se expande. Né? Porque às vezes é um foguinho desse tamanho, e você vai alimentando, mas quando você vê, já está pegando fogo na massa inteira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, é só aquilo e acabou, e pronto, né? E não precisa de gerar de ficar alimentando aquilo, e inclusive, porque isso vai trazendo isso para o corpo, né? Alimentando tristeza, alimentando... Né, gente? Tá aí, tá ok, tá acontecendo, igual você falou da pandemia, tá acontecendo, é real, mas você não precisa ficar imerso nessas coisas. Quantas coisas boas estão acontecendo ao seu redor? Você consegue enxergar, né? Às vezes você sai na rua, você vê uma florzinha ali, bonitinha ali, você consegue enxergar isso, né? São pequenas coisas do dia a dia, a gente precisa começar a perceber e agradecer, né? Por todas essas coisas, igual, né? Nossa, mas está um caos, está uma pandemia. E as outras coisas? Só existe isso, né? E aí tá. A felicidade está em ser. Se você já você já está aí, você já é a própria felicidade, você não precisa de condições para isso. Né? O quanto você se contempla o tempo inteiro, né? O quanto você consegue contemplar essa presença que flui aí através de você, através do coração. É isso. Bela chegou depois, querem falar alguma coisa? Se não, já vou encerrar por aqui. Matheus, você veio com a cereja maravilhosa, viu? Agradecer. Ué, vocês que puxaram minha língua, não tem nada com isso, não. A cereja foi colocada, cereja de ouro essa. Foi muito bom, gratidão. Gratidão mesmo. Cereja mesmo, né? Porque a gente falou o tempo inteiro de autoconfiança. E, meu amor, mano, pega aí. A gente falou o tempo inteiro de autoconfiança, de sentimento e tudo mais, mas não tocou no corpo, né? Fui. Então é isso, gente. Mas foi isso, você fechou, e aí você puxou um assunto que a gente não rendeu aqui, mas foi muito bom. Queria agradecer a presença da Bela, a presença da Cláudia, do André, da Isis, que já saiu, a minha e a sua, Matheus. Gratidão. Então é isso, gente.
linda tarde, lindo final de semana para todo mundo. E às 8h30 hoje tem Buda Field em São Paulo. Todo sábado a gente tem Buda Field, que é uma meditação para a expansão do campo búdico, né, da compaixão. Então, quem puder estar presente, é gratuito. Então, vamos expandir cada vez mais, né, e estar se disponibilizando, né, a ser essa luz que a gente já é aqui, que é o que a gente falou aqui hoje, reconhecer essa presença que nós já somos. Vocês tiraram print? Eu tirei e te mandei. Eu tava no print porque meu telefone Não deu sei. temperatura alta. Não sei, mandei outra aí, agora. Oi, está vendo que não é só o corpo que avisa, até o celular avisa. Então é isso, gente. Encerrando aqui, vou encerrar a live do Facebook. Gratidão a todo mundo que estava aqui.